Bom dia, mais um semanário de oração. Hoje, no dia 5 de abril de 2023, 11h13 da manhã, estamos com os queridos irmãos em mais um semanário de oração. E hoje nós vamos falar da ressurreição. Semana passada nós falamos sobre o céu. Lembram desse livro doce? E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição do Senhor. É a semana da Páscoa, é a semana especial, é a semana do cristianismo. A cristandade em si, toda ela, seja de que viés for, a cristandade nesta semana em específico está a celebrar uma ceia assim universal, completa, total, absoluta, visando lembrar a todos a memória do Cristo morto, ressurreto e que virá a segunda vez, que morreu, ressuscitou e que virá a segunda vez para nós buscar a sua igreja e nos levar para o céu. Grande consolo, conforto absoluto, total. Que Deus abençoe a todos nós. E antes da mensagem, mais uma vez quero orar por todos aqueles que sofrem, meu concunhado Aldo, orar por mim também e peço oração por vocês. Peço a Deus por vocês e peço que vocês orem por mim, todos estão sabendo, né? Então, quem puder lembrar de mim, ore por mim. Peço por todos os enfermos da igreja, todos eles, todos sem exceção, que Deus lhes cuide, lhes abençoe com profusão de bênçãos, visite seus corações, os tranquilize, pacifique, acalme e lhes dê forças para continuar suas lutas, cada um com a sua, em busca de saúde, em busca de paz, de misericórdia. O Senhor tem tudo isso para dar. Nós vamos pedir ao Senhor que abençoe a todos nós. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, imploramos por todos que estão a passar algum tipo de dificuldade, como temos feito em todos os semanários de oração. Neste, Senhor, de forma especial, mais uma vez colocamos Aldo em Tuas santas mãos. Colocamos a todos, a todas que padecem, que sofrem, que estão passando algum tipo de dificuldade de saúde. Ó Senhor, mesmo aqueles que por alguma razão não querem nos comunicar a sua situação, mas nós colocamos em Tuas santas mãos essas vidas também, em respeito Senhor, a vontade deles e delas. Nós as colocamos em Tuas santas mãos, sabendo que o Senhor conhece a cada um, conhece a dificuldade de cada um, a enfermidade de cada um, e que o Senhor pode restabelecer, conforta a nossa irmã Jance, perdeu sua mãe, conforta o irmão João Felipe, presbítero, esposo de nossa irmã Jance, conforta a todos aqueles que estão enlutados, conforta a nossa irmã Lúcia. Nós te imploramos pela perda do seu esposo, nós te pedimos conforto, nós te pedimos, Senhor, sustentação, nós te pedimos saúde para aqueles que precisam, nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, e nós sabemos que o Senhor cumprirá suas promessas. O Senhor é fiel a si mesmo, portanto o Senhor não pode mentir, e tudo quanto o Senhor tem nos prometido, o Senhor cumprirá, e nós veremos, ó Deus Todo-Poderoso, teu braço de salvação, mostrando-se para nós em uma completa, absoluta e maravilhosa salvação. Faze assim, Senhor, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre nós, por Jesus, Senhor, tuas misericórdias, a tua graça e o teu soberano e eterno amor. Por Cristo Jesus, em seu nome, no bendito nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém e amém.
Meus queridos, minhas queridas, hoje o nosso trabalho é sobre a nossa mensagem, é sobre a ressurreição. O fato mais importante e mais incrível, o fato que até hoje suscita nas pessoas as opiniões mais tremendas e apaixonadas. Daqueles que dizem que não ocorreu, daqueles que dizem que ocorreu. E a propósito, eu queria ler um texto antes de nós começarmos a explicar. Obviamente, o texto principal que não é esse, mas o texto principal é Lucas, capítulo 24, versículo 5, a parte B. Esse texto de apoio que nós vamos ler aqui, 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, se é corrente, diz o texto, pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, diz mais como, pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, diz o texto, então, Cristo não ressuscitou. Versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 15, e nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Diz mais, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé. Mas podemos ler a nossa. É vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. É um ponto muito importante de ressaltar. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição é o ponto principal. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos condenados e ainda permanecemos em nossos pecados. Versículo 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo, pereceram. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Você tem algum parente crente, alguém que você amava profundamente, que morreu em Cristo, crendo em Jesus? Se Cristo não ressuscitou, ele se perdeu. Versículo 19, ou ela, Versículo 19, a palavra nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita, diz o texto, apenas a esta vida, é muito importante pensar sobre isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita, diz o texto, apenas a esta vida, o texto conclui: somos os mais infelizes de todos os homens. A sua esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida? Você se limita a esperar em Cristo somente bênçãos materiais, coisas desse mundo? Dentre outras questões que o texto está mostrando, que nós podemos aplicar em nossas vidas a partir do que o texto está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita, diz o texto, apenas a esta vida, coisas deste mundo, diz a palavra, e o apóstolo Paulo conclui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa fé, ela vai além deste mundo. A nossa vida com Jesus está além desse mundo. É supramundana. É além do mundo material. O mundo material será transformado, novos céus e nova terra, como nós falamos na semana passada, mas a nossa fé é metafísica. Vai além da física. E nós sabemos disso. E nós enunciamos isso e anunciamos tal verdade, independente daqueles que a questionam, daqueles que a combatem. É essa a nossa afirmação. E o texto principal de hoje
tem tudo a ver com isso, como nós já o dissemos. Lucas capítulo 24, versículo número 5, a parte B. Todos conhecem o contexto, vamos ler um pouquinho, a partir do versículo 1. E no primeiro dia da semana, era um domingo, por isso nós teremos culto ao Senhor por sua ressurreição, no domingo pela manhã, esse domingo agora que está chegando, a partir das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, guarde esse horário e guarde o que nós vamos fazer. Vamos cultuar ao Senhor Jesus por sua ressurreição. E diz a palavra do Senhor, e no primeiro dia da semana, um domingo, muito de madrugada, foram elas, diz o texto, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Versículo 2, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E diz o versículo 3, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas entraram no sepulcro, elas encontraram que o texto está falando aqui, você volta um pouquinho, no versículo 55 do capítulo 23, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. 56, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no domingo, elas foram cuidar do seu Senhor. Elas achavam que o seu Senhor ainda estava ali. E o texto continua, e entrando no sepulcro, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, diz o texto, com vestes resplandecentes, eram anjos enviados do Senhor. E o versículo 5 nos diz, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, o que os anjos disseram às mulheres? Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando Jesus entre os mortos? Muitos buscam o Senhor Jesus entre os mortos. Muitos estão buscando o Senhor Jesus entre os mortos. Quem busca nessa vida apenas riquezas, satisfação dos seus bens materiais, realização dos seus sonhos, muitos deles sonhos carnais e pecaminosos, neste mundo e em nome de Jesus, essas pessoas estão procurando Jesus dentre os mortos. Porque nós devemos deixar os mortos sepultar os próprios mortos. Nós devemos deixar os mortos aos mortos e não devemos procurar Jesus dentre eles. Nós devemos procurar Jesus, como o anjo diz aqui, logo em sequência, versículo número 6, dizem os anjos, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. O Senhor Jesus ensinou, a cidade onde o Senhor Jesus viveu, os 3 anos de seu ministério, todos lembram, ele foi expulso de Nazaré. As pessoas não queriam mais Jesus ali em Nazaré e ele foi viver na Galiléia, provavelmente na casa do apóstolo Pedro. E dali o seu ministério, durante 3 anos e meio, abençoou a vida de todos nós. E ele ensinou a ressurreição, ainda na Galiléia, àquelas mulheres que vieram da Galiléia, como nós vimos aqui no contexto de Lucas, no capítulo 23, versículo 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, elas tinham ouvido do próprio Senhor Jesus a respeitar da ressurreição. Mas o que elas fizeram? Estavam procurando a Jesus dentre os mortos. Mas para a perplexidade delas e a nossa também, ele não está morto.
Ele não está pendurado em uma cruz ou sepultado em um sepulcro. Ele não é o nosso Senhor morto. Eu, enquanto criança, na igreja que eu frequentava, né, pertencia a essa igreja até os 15 anos, nós tínhamos um lugar lá, logo quando nós adentrávamos no templo, um lugar que era o lugar do Senhor morto. Então, para muitos, eu sei que é uma explicação de um momento do ministério de Jesus. Eles também acreditam que o nosso Senhor ressuscitou. Só que muitos cultuavam o Senhor morto. E muitos iam procurar, colocavam suas oferendas, colocavam sua dedicação ao Senhor morto. Que coisa! Mas nosso Senhor não está morto. Nosso Senhor está vivo. Então, por que nós o procuramos dentre os mortos? Interessados somente nas coisas aqui da terra, interessados somente naquilo que pode nos enriquecer materialmente. E esquecemos daquele que nos enriquece sobremaneira espiritualmente. Olhem, meus queridos, olhem bem com muita atenção. Todos nós padecemos problemas, dificuldades. Se você está enfermo e há pessoas enfermas em nossa igreja que eu nem sabia, fiquei sabendo domingo depois do culto. Então, a essas pessoas, busquem o Senhor vivo. A meu querido cunhado Aldo, busque o Senhor Jesus vivo. E a mim, que estou começando a passar por algumas dificuldades, coisa pouca comparado com essas outras pessoas, mas cabe a mim buscar o Senhor vivo. E é interessante que as pessoas perguntam, né? Eu tenho uma série de enfermidades já, né, crônicas, algumas, né? Sou diabético, sou cardíaco, sou hipertenso, e sabe Deus mais o que está aparecendo. E Deus sabe, e Deus conhece, e Deus nos guarda em meio a todos esses sofrimentos e essas dificuldades, essas enfermidades. Então, quando alguém da família ou até amigos, pessoas queridas me perguntam, Pastor Elci, ou então Elci, né, os parentes, ou as ovelhas, Pastor Elci, como o senhor está? O senhor está bem? Aí eu respondo, estou bem de ressuscitar. Por que eu respondo assim? É uma piada? É uma coisa jocosa? É humor? Assim? O que é isso? É minha fé. Humildemente é minha fé. Eu estou bem de ressuscitar. Todas as soluções para todas as dificuldades que eu tenho nesta vida não estão nesta vida. Muito embora eu deva cuidar do meu corpo, ir ao médico, estou indo, fazer todos os exames, vou os fazer, me dedicar, me cuidar. Todos nós devemos fazer isso, nos cuidarmos bem, porque nós somos a habitação do Espírito Santo e por isso nós crentes, até mais do que os descrentes, devemos cuidar muito bem dos nossos corpos, porque nossos corpos são a habitação do Espírito Santo. Mesmo assim, a minha esperança, que está no Espírito Santo, é que ele me ressuscite por Jesus no último dia. Não está simplesmente no que o próprio Espírito Santo pode fazer por mim neste mundo. Ele pode fazer muita coisa. Como o Espírito Santo pode fazer muita coisa por você, meu querido, minha querida. Nesta vida ainda. Louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluia. Aleluia quer dizer, né? Louvado seja Deus. Agora pensa comigo. Como nós vimos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita, diz o texto, apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós estamos dizendo, mesmo que nós confessemos a ressurreição. Se a nossa esperança é só nesse mundo, nós estamos negando a ressurreição. Se você está morrendo de medo, está tremendo, está abalado, está com seus nervos em frangalhos, está aterrorizado com a possibilidade de não estar mais nesse mundo, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, diz o Senhor Jesus, viverá. Eu ressuscitarei no último dia, diz o nosso Senhor Jesus. Então, quando as pessoas me perguntam, como você vai? Você está bem? Estou bem de ressuscitar.
Até bonito eu vou ficar nesse dia. Imaginem vocês que eu vou ficar bonito. Todos nós vamos ser belos, lindos, maravilhosos, resplandecentes. Quando acontecer essa coisa gloriosa, que é a promessa mais importante do Evangelho. O Evangelho promete todas as coisas a partir de nós buscarmos o reino do Senhor, o Senhor, a sua justiça, o seu reino, a sua paz, o próprio Senhor Jesus. Aí você diz, o que eu posso fazer? Pastor, estou assim pensando, porque eu tenho buscado Jesus, o vivente, entre os mortos. Eu tenho dedicado a minha vida cristã, minha vida espiritual, a buscar as coisas, simplesmente as coisas materiais. Não é que você não deva trabalhar, buscar, se esforçar, estudar, fazer tudo que você tem que fazer de bom para você e para a sua família. Faça sim, se esforce. Mas não é só isso. Meu querido, quando é só isso, minha querida, quando é só isso, aí é buscar Jesus entre os mortos. E o nosso Senhor Jesus Cristo não está entre os mortos. Ele ressuscitou. 3 coisas para nós encerrarmos hoje e continuarmos nessa alegria. Quando alguém te perguntar, pode me imitar, não vou cobrar o copo. Você pode dizer assim, olha, estou bem de ressuscitar. Estou feliz na expectativa da ressurreição. E eu queria ressaltar 3 coisas que a ressurreição fazem conosco. E quero fazer, lembram da semana passada, né, o céu, do William MacDonald, homem de Deus, a toda prova. Dele também, do William MacDonald, falando sobre Jesus. E ele diz, meu coração, minha vida, meu tudo. Esse livro é tão doce quanto o livro, não é, a respeito do céu. É um chamado para um compromisso total. Um chamado para o compromisso total. Um chamado para não buscar a Jesus dentre os mortos. A buscar o Senhor Jesus, né? Meus queridos, o Christo Victor Theos Pantocrator. Aquele Deus, Jesus, o Deus vivo que a tudo sustenta na força do seu poder. Buscar Cristo que reina no universo. Não há 1 centímetro quadrado neste mundo que o Senhor Jesus não possa dizer é meu. Nós somos dele. E o nosso querido irmão William MacDonald nos ensina isso nesse livro doce, publicado no Brasil pela Chamada da Meia-Noite. Meu coração, minha vida, meu tudo. E como nós vamos aplicar isso? Jesus é meu coração. O Cristo vencedor, ressurreto, vivo, que nós não devemos buscar dentre os mortos, mas que o buscamos vivo, vitorioso. Ele é nosso coração, meu coração, seu coração, nosso coração. Em qual sentido? No sentido de coração. Coração na Bíblia é entendimento. Eu entendo, compreendo e creio, amo e aguardo a ressurreição. Porque a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu escrevi aqui nessa cópia da Bíblia, domingo à noite, celebrando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, coisa linda, né? Celebrar a ceia do Senhor. Eu escrevi aqui, né? Ceia do Senhor, memória da ressurreição de Cristo e da nossa. Vou repetir o que eu escrevi aqui em meio à celebração da ceia. Ver essa iluminação do alguma coisa que eu tenho buscado e estudado ao longo dos anos de vida, de serviço ao Senhor. Eu escrevi, repito, né? Ceia do Senhor, memória da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. É na ressurreição dele que a nossa está baseada. E quando nós celebramos a ceia, já estamos comemorando a nossa, estamos relembrando a dele e comemorando a nossa. Então, Jesus, meu coração. Cristo ressurreto, meu coração, meu entendimento.
Portanto, se eu entendo Cristo ressurreto e a minha ressurreição nele, Cristo ressurreto, minha vida é o Cristo ressurreto. Sua vida é o Cristo ressurreto. Lembram da semana passada? Nosso Senhor Jesus disse, não se perturbe o vosso coração. João 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Ele ressuscitou. E por isso ele diz, olhe, e ele disse isso antes, cumpriu sua palavra, ressuscitou. E ele diz, eu sou o caminho do céu, a verdade sobre o céu e a vida no céu. O Cristo vencedor, ressurreto, nossa vida aqui, ainda na terra, e no céu, na eternidade sem fim. Nossa esperança real, que nos abençoa agora, né? Portanto, Cristo, minha vida. Jesus, meu coração, meu entendimento. Jesus, minha vida. Quando as notícias são terríveis, e às vezes elas são, né? Você está com isso, você está com aquilo, você pode estar com isso, você pode estar com aquilo, você pode estar com essa ou aquela outra doença. Essa ou aquela sina, lembra da palavra sina, né? Sina que vai ter que se cumprir. Jesus, meu coração. Jesus Cristo ressurreto, eu o entendo, ele é meu coração. Jesus Cristo ressurreto, eu o compreendo, minha vida. Minha vida. Minha vida, eu estou vivo nele e viverei para sempre nele. Eu não sei onde estou, nem sei onde estarei, aquele hino lindo do passado. Mas eu sei que o meu Redentor vive e eu também viverei. Conclui o hino, a poesia linda e verdade de Deus maravilhosa. E a última coisa, Jesus Cristo, meu coração, Jesus Cristo ressurreto vivo, meu coração, Jesus Cristo ressurreto vivo, minha vida, e por fim, Jesus Cristo ressurreto, meu tudo, meu tudo. Eu lembro quando fui fazer um cateterismo, que ainda jovem, não sabiam que eu era diabético, achavam que meu coração tinha algum outro problema crônico, alguma coisa assim, que eu tinha nascido com algum problema cardíaco. E terminei tendo que fazer um cateterismo muito bem feito, esse cateterismo lá no Oswaldo Cruz. Um irmão nosso perdeu a vida antes de mim, fazendo no mesmo lugar um cateterismo. Um amigo do taxista que me levou lá, um taxista também, perdeu a vida ali. E eu estava com medo. Todos nós temos medo, nós somos pó, diz o Salmo 103. Medo da dor, medo do sofrimento. Aí eu me consolei com a palavra de Deus. Comecei a ler na época uma Bíblia bem antiga que eu tenho aí, faz muito tempo isso, minha cópia favorita das Escrituras. Comecei a ler todos os textos de salvação que eu conheço, sobre salvação, soteriológicos. Dentre eles, né, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, o do 8 em diante, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Inundou meu coração, eu lembro que eu chorava, mas não chorava de medo do cateterismo. Chorava porque se desse zebra, eu estaria com Jesus. Meu tudo. Jesus Cristo, vencedor, ressurreto, meu coração, meu entendimento. Jesus Cristo, vencedor, ressurreto, minha vida. Jesus Cristo, o vencedor, ressurreto, meu tudo. Você entendeu? Apesar de todos os barulhos, agora mesmo está passando um barulho por aqui, na rua, dificuldades técnicas aqui em nossa mensagem. Mas apesar de todo o barulho que o mundo faz para negar o amor de Deus por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus é nosso coração, nossa vida, o nosso tudo. Meu coração, minha vida, meu tudo.
Jesus é o seu coração, a sua vida e o seu tudo. Isso conforta você? Você está se sentindo melhor ao ouvir a palavra de Deus, a declaração de amor do Senhor por você, por nós? Eu estou me sentindo bem melhor. Acordei hoje cansado, acordei hoje depauperado por tantas coisas e fui pedindo durante a manhã que o Senhor me desse forças, e minha esposa aqui cuidando de mim, me ajeitando, é uma santa do Senhor na minha vida. Seria de mim sem essa bênção. Na terra, Jesus colocou minha esposa para cuidar de mim. É uma mãe, uma amiga, uma irmã, a pessoa mais querida que eu tenho nesse mundo. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. Pessoa que eu amo. Nesse mundo eu só não amo, e no outro eu só não amo mais. Eu amo mais a Jesus. É a única coisa que acabaria meu casamento. É se minha esposa dissesse, olha, amaldiçoa teu Deus e morre, eu não faria como Jó, porque Jó era um homem muito crente. Eu não sou tão crente quanto Jó. Então, se minha esposa fizesse isso, eu diria, não, minha filha, então agora você vai para um lado, eu vou para o outro, que eu continuo com Jesus, você pode ficar sem ele, é problema seu. Então, seria a única razão que eu deixaria minha esposa, se ela deixasse Jesus. Não quisesse Jesus, amaldiçoasse Jesus e falasse mal de Jesus e me mandasse amaldiçoar Jesus, aí eu não ia querer mais, não ia gostar mais dela. Acabava ali. Mas eu gosto muito dela porque ela gosta muito de Jesus. Ela é uma pessoa tão crente que num debate com alguns católicos, ela disse a verdade. Os católicos me perdoem. Esses católicos em particular, quando minha esposa disse, problema de vocês, problema dos católicos é que vocês não gostam de Jesus. Será verdade? Eu acho que sim. Mas católicos, gostem de Jesus. Protestantes, amem Jesus. Evangélicos, venham para Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus é o nosso coração, a nossa vida, o nosso tudo. Nosso Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ser assim maravilhoso, por o Senhor ser o vivo, o Cristo vivo ressurreto. Muito obrigado pela animação, muito obrigado pela energia para poder pregar Teu Espírito Santo em minha humilde vida. Muito obrigado pelos barulhos do mundo que atrapalham, mas servem de exemplo na pregação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelas enfermidades. Não gosto de sofrer, mas muito obrigado. Muito obrigado porque uma enfermidade na vida de um crente é hora de se apegar mais a Jesus. Na hora que o crente está dodói, é a hora do crente dizer, Jesus Cristo, ressurreto vivo, meu amado, meu noivo, meu querido, meu coração, minha vida, meu tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo vivo de Deus em nossas vidas, que o amor de Deus, nosso Pai, muito santo e eterno, e que as consolações do Espírito Santo, suas bênçãos e sua comunhão estejam conosco agora e com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, agora e para sempre, por Jesus, nosso coração, nossa vida, nosso tudo. Até semana que vem, se o nosso Senhor e Salvador Jesus, vencedor e ressurreto, permitir, lembrando que Ele voltará, lembrando que Maranata, vem Senhor Jesus, lembrando que estamos bem de ressuscitar, que Deus abençoe o nosso coração, estejamos dispostos para servir ao Senhor, viver para Ele e, se possível, dispostos, depois prontos e preparados, pois nosso Senhor Jesus é o nosso coração, a nossa vida e o nosso tudo. Perdão se eu demorei muito. Deus abençoe os corações de vocês e até a semana que vem. Até a semana que vem. Fica feliz, fica com Cristo, fica com aquele que é teu coração, a tua vida e o teu tudo. Por Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. E até semana que vem em mais um semanário de oração.